Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos. Este vídeo tem como título A Ação do Demônio no Mundo, Parte 1, a Tentação. Bem, quais seriam as maneiras pelas quais o demônio poderia agir em nosso mundo? Esta é uma pergunta interessante com relação à temática da demonologia, né? O que o demônio pode fazer em nosso mundo? A Igreja não possui uma doutrina sistematizada sobre isso, mas é muito claro e constante nos documentos oficiais do magistério da Igreja, conforme a gente pôde conferir nos vídeos anteriores, que a Igreja afirma que o demônio, sobretudo, é o tentador e que, portanto, a sua maneira de agir no mundo é tentar o ser humano, afastá-lo de Deus. Praticamente, os documentos oficiais da Igreja nada falam sobre outras formas de ação do demônio no mundo, né? No entanto, alguns teólogos classificaram a ação do demônio no mundo como ação ordinária e ação extraordinária. O que seria ação ordinária? Seria a ação comum do demônio. E a ação comum do demônio é justamente tentar, a tentação. A gente pode dizer que todo ser humano sofre a tentação do demônio. E nesse sentido, todo ser humano, né, é tentado pelo demônio. Já a ação extraordinária seria ações raras, que, portanto, nem toda pessoa sofreria estas ações do demônio. Quais seriam elas? Obsessão, infestação, vexação e possessão. Obsessão seria uma ação do demônio de modo mais intenso, que faria com que alguém tivesse pensamentos obsessivos, né, de coisas ruins, de mal, ou sentisse, né, sentimentos ruins de modo muito intenso, né? Isso seria a obsessão do demônio. A infestação seria a presença do demônio num lugar, né, causando, por exemplo, barulhos estranhos, movimentando objetos. Aquilo que se chama, por vezes, casa mal assombrada, também seria uma destas, né, formas do demônio agir, portanto, num lugar. Haveria a vexação, que seria a ação do demônio causar violência no ser humano. Então, narrativas de pessoas que lutaram contra o demônio, apanharam do demônio, que apareceram com marcas estranhas no corpo, né, ou sofrendo algumas enfermidades, seriam isso uma vexação do demônio. Enfermidades causadas, que seriam causadas pelo demônio, isso seria vexação. E, por fim, a possessão, que seria o demônio, né, entrar numa pessoa, se assim podemos dizer, fazendo com que ela saia do estado alterado, do estado de consciência, num determinado momento, né, de uma manifestação, né, de uma possessão, e aí o demônio agiria naquela pessoa com movimentos estranhos, com uma voz estranha, né, manifestando alguns tipos de fenômeno que a gente já apontou em alguns vídeos anteriores e que depois vamos voltar a tratar aquilo que seria, né, a possessão. Então, isso seria parte, né, da ação extraordinária do demônio. Nós vamos estudar todas elas, mas nesse vídeo nós vamos focar a questão da tentação. Lembrando que esta classificação aqui apresentada entre ação ordinária e ação extraordinária, como obsessão, infestação, vexação e possessão, não é uma classificação oficial da Igreja, ok? Não é a Igreja de modo oficial que ensina isso. Isto é a classificação de alguns teólogos. Lembramos que o Catecismo, no parágrafo 395, afirma que somente de modo indireto agiria o demônio na natureza. O texto diz: embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual, e indiretamente também de natureza física. Ou seja, qual é o prejuízo espiritual que o demônio causa no ser humano? O afastamento de Deus, na medida em que o demônio nos tenta, coloca ou sugere, né, inspira tentações ao ser humano e o ser humano cai no pecado. Isso é um grave prejuízo de natureza espiritual. O pecado causa o afastamento de Deus.
E somente indiretamente o demônio causa prejuízos de natureza física. De que modo? Na medida em que, tentando o ser humano caindo no pecado age cometendo mal de modo físico. Então, indiretamente, o demônio estaria, né, causando males físicos por meio do ser humano que caiu na tentação. Então, neste vídeo nós vamos focar a questão da tentação. Bem, no Antigo Testamento não existe nenhuma ideia de que a tentação provenha de alguma entidade sobrenatural fora do ser humano. Não existe no Antigo Testamento a ideia de tentação do demônio, ok? Nós estudamos em vídeos anteriores a questão dos demônios, né, de Satanás no Antigo Testamento. Não existe essa ideia de tentação que vem de fora. A identificação da serpente com o diabo, porque alguém pode dizer, mas é a serpente de Gênesis, não é lá, né, o diabo tentando Adão e Eva? Essa associação de que a serpente é Satanás e é o diabo, ela é posterior aos textos do Antigo Testamento. Essa associação vai vir com os apócrifos judaicos e no Novo Testamento, ok? Mas lá no Antigo Testamento não havia essa associação, não havia essa ideia. Tanto é que nos demais livros do Antigo Testamento não aparece a ideia de demônios tentando o ser humano, ok? No Novo Testamento aparece a figura do diabo e de Satã como tentador, embora, né, possa a figura do diabo e de Satã significar a própria tentação, ou ser denominação do próprio pecador. Por exemplo, Pedro, que é chamado de Satã. Afasta-te de mim, Satanás. Então, a palavra Satã, a palavra diabo, também no Novo Testamento, às vezes, ela pode funcionar como metáfora para falar da tentação, e às vezes ela pode ser um adjetivo para se referir a alguma pessoa, né? Então, Pedro, chamado de Satã, ou seja, adversário, né, de Jesus. Então, a gente vê que a questão é complexa. No Novo Testamento, é importante também lembrar, somente o diabo é apresentado como tentador e não os demônios. Já explicamos isso em vídeos anteriores, mas, né, na Escritura, o diabo ou Satanás, que é a mesma coisa, estão relacionados à tentação. E os demônios estão associados a enfermidades, a loucura, a estar fora de si, de modo que Jesus expulsava demônios no Novo Testamento e não diabo, ok? E também no Novo Testamento não é os demônios que tentam, mas o diabo ou Satanás, assim como também não é o diabo e Satanás que possui as pessoas, e Jesus não expulsava diabo e Satanás, expulsava demônio. Então existe essa diferença, né, na Escritura. É depois que vai haver a associação de demônios com a tentação, como também de diabo com possessão. Mas isso é depois, né? Mas para além dessas questões, que a gente não vai adentrar, o fato é que a igreja afirma a existência de seres espirituais que caíram, embora ela não diga como, porque também a Escritura não diz como, ela só insinua, e às vezes de modo muito difícil de perceber, né? Porque como a gente já disse, a palavra, né, Satã ou diabo, ela pode significar um tentador, mas ela pode ser uma metáfora da tentação e pode ser um adjetivo sobre quem peca, sobre quem está no pecado, né? Então, no meio de tudo isso, a igreja afirma, sim, a existência do tentador como ser espiritual que caiu e que, por sua vez, também tenta o ser humano, tenta afastar o ser humano de Deus, né? Então, existe essa afirmação por parte da igreja. A cena do Evangelho, no qual Jesus é tentado pelo diabo, se torna paradigmática para falar de um tentador. Embora a própria tentação de Jesus no deserto pode ser interpretada, aquele diabo, aquele tentador, como uma metáfora da tentação do próprio Jesus. Isso nós estudamos nos evangelhos. É possível ambas interpretações. Podemos interpretar uma entidade, né, o diabo, que tenta Jesus, ou podemos entender que ali o diabo é uma metáfora para a própria tentação que nasce em Jesus, né? E isso podemos fazer baseado no ensino do próprio Jesus, que nos ensina que
o pecado, a tentação nasce do próprio coração humano. Então, por exemplo, Mateus 12, 34 e 35, Jesus diz: raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que ele transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro, o mal, porém, tira coisas más do seu mau tesouro. E Marcos 7, 20 e 23, Jesus diz: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então veja, Jesus não fala de algo que vem de fora, mas de algo que vem de dentro. Então isso é interessante no ensinamento de Jesus, né? Então o ser humano deve, antes de tudo, conhecer o seu interior, né? E buscar retirar coisas boas, né, do seu coração, né? Porque também de dentro nasce o mal, na medida em que o ser humano cai em tentação. Por isso Jesus vai ensinar não cair em tentação. A tentação vem, e ela vem de dentro do coração humano. O cuidado é em não cair, em não ceder à tentação e, nesse sentido, fazer o mal. Porque o que torna o ser humano impuro é o que sai, né? É o que sai do ser humano, Jesus vai dizer, né? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro na medida em que ele faz o mal. Então é o ensinamento de Jesus. Mas se os males vêm de dentro do coração humano, cabe uma pergunta, né? De onde veio a tentação de Judas em entregar Jesus? Por que essa pergunta? Porque no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, nós vamos ler: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então aqui, a tentação em trair Jesus nasceu do coração de Judas ou nasceu do diabo que colocou no coração de Judas a tentação? Mas João 13, 27 diz: e após o bocado, imediatamente entrou nele, em Judas, Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Então aqui já tem outra explicação, né? A traição de Judas nasceu da tentação que o diabo colocou em seu coração, ou nasceu do fato de que o próprio diabo entrou em Judas e o levou a trair Jesus? É João 13, 27. Mas João 6,70 diz: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo, referindo-se a Judas. Então aqui Jesus está dizendo que o próprio Judas é diabo. E agora? Foi o diabo que colocou a tentação em Judas? Foi o diabo que entrou em Judas e fez com que ele traísse Jesus? Ou o próprio Judas é que é diabo? Veja, 3 explicações diferentes nós temos no Evangelho. E aí é importante, né, ler com muita atenção o Evangelho. A gente pode interpretar de várias formas, né? Então é preciso ter cuidado. Mas podemos entender, né, tendo o diabo posto no coração de Judas. O que é diabo? A palavra também significa divisor. Como eu disse, o diabo pode significar uma metáfora da própria tentação, né? Então, a própria divisão põe no coração de Judas, né, a tentação de entregar Jesus. Ou mesmo que a gente entenda que um diabo, um ser exterior, colocou no coração de Judas o mal, esse mal nasceu no coração de Judas. E Judas, por fim, caiu nessa tentação. Então aqui tem tanto a ação do diabo por um lado, mas por outro lado o próprio coração de Judas que cedeu a essa tentação. Podemos admitir isso. Quando lemos, né, que Satanás entrou em Judas, podemos entender aqui como uma metáfora. Entrou nele a tentação, entrou nele a adversidade. A palavra Satanás também significa adversário, adversidade. Então isso é que entra em Judas, né? Não podemos imaginar uma entidade entrando em Judas e controlando as suas ações. Isso não faz sentido, porque o próprio Jesus fala para Judas: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Jesus está dizendo a Judas, né? E, conforme o próprio Jesus diz, ele se torna diabo. O próprio Judas se torna diabo, divisor.
na medida em que cai na tentação, né? Então, é importante a gente ter isso presente. Então, não podemos imaginar aqui uma entidade entrando em Judas. Podemos até imaginar um tentador, mas mesmo assim, né, esse tentador coloca no coração de Judas a tentação, essa tentação nasce no coração de Judas, é do coração que vem o mal, diz Jesus, né? E Judas poderia cair ou não nesta tentação de entregar Jesus, né? Então, é importante ter isso presente. E então é fato que a Escritura fala, né, de um tentador, do diabo que coloca no coração humano, né, a tentação. A Escritura vai falar em obras do maligno, vai falar que o mundo jaz sob o maligno, na linguagem de João, estudamos isso em vídeos anteriores, que a nossa luta é contra anticristos. Ou, como diz Paulo em Efésios 6, 11 e 20, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando a gente ouve tudo isso, né? Lutar contra as obras do maligno, que o mundo jaz sob o maligno, que a nossa luta é contra o anticristo, contra as ciladas do diabo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais de maldade. A gente pensa que a nossa luta é contra entidades sobrenaturais que estão em volta, né, do ser humano, que nós temos que lutar contra coisas sobrenaturais, né, nesse sentido. Muitas vezes se imagina ao ler esses textos, mas não se trata disso. É preciso ler com muita atenção. Cilada do diabo, principado, potestade, obras do maligno. Tudo isso pode significar a luta espiritual contra forças e estruturas de pecado deste mundo. A luta contra a tentação e contra pessoas que nos tentam, por exemplo, os anticristos, que, segundo a primeira carta de João, ali no capítulo 2 em diante, se trata de pessoas que se afastaram, né, que negam a encarnação e que tentam a comunidade cristã, né? Então, não podemos imaginar, ao ler esses textos, coisas sobrenaturais, entidades sobrenaturais nos rodeando, coisas desse tipo, de maneira alguma, né? O não lutar contra a carne e o sangue significa não lutar somente contra a sua própria fragilidade. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar somente contra nós mesmos, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais de maldade. Tudo isso são metáforas para se referir às estruturas de pecado deste mundo, conforme a gente pode perceber ao ler textos como 2 Coríntios 10, 4. E tudo isso aqui a gente já explicou no vídeo em que tratamos do demônio nas cartas de Paulo, mas aqui a gente retoma, né? Diz Paulo, na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, né? Ou seja, não são somente pela nossa força, mas têm ao serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Então, essas armas que não são carnais, são armas espirituais. É a oração, é a caridade, é a graça de Deus, né? A comunhão com Deus. Com estas armas espirituais, nós podemos destruir fortalezas. E o que são estas fortalezas? Elas têm o mesmo sentido de principados, potestades, né? E elas são o quê? Paulo continua, destruímos os raciocínios presunçosos e todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Então, raciocínios presunçosos, poder altivo deste mundo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo isso é fortaleza, potestade, principados. Se trata de estruturas de pecado deste próprio mundo que nos levam a pecar. Porque a tentação não vem só de nós mesmos, mas vem também, né, das estruturas de pecado do próprio mundo que muitas vezes nos influenciam. É disso que Paulo está falando. Isso podemos perceber quando ele diz também em Efésios 3, 8, 11,
Por exemplo, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então veja, Paulo está dizendo, né, eu, o menor, a mim me foi dado, né, anunciar aos gentios, para que eles possam conhecer a insondável riqueza de Cristo. Né? Então a mim foi confiada a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Cristo, para dar a conhecer, aí ele diz de novo, né, aos principados, autoridades nas regiões celestes por meio da igreja, a sabedoria de Deus. Isso significa que Paulo está dando a conhecer a sabedoria de Deus, né, por meio da igreja, aos principados, autoridades nas regiões celestes. Ou seja, que ele está dando a conhecer a espíritos, a entidades sobrenaturais, a graça de Deus. Não, Paulo não está evangelizando, né, entidades sobrenaturais. Ele está evangelizando os gentios. E dar a conhecer aos principados, autoridades, aqui, né, autoridades nas regiões celestes, é uma metáfora. Ele está querendo dizer, ele está dando a conhecer a multiforme sabedoria de Deus, né, as estruturas deste mundo. Está levando ao conhecimento das estruturas deste mundo a multiforme sabedoria de Deus. Ele está anunciando aos gentios. E não só pessoas, mas as próprias estruturas do mundo gentil. Né? As forças que aquele mundo constituiu de poder, de influências, tudo isso, né? Paulo está levando ao conhecimento, né, a multiforme sabedoria de Deus, a todas essas estruturas também do mundo gentil. É isso que significa. Né? Paulo não está anunciando a espíritos, a entidades sobrenaturais. Então veja, lutar, né, não só contra a carne e o sangue, mas contra poderes, potestades, principados, significa não lutar somente contra as próprias fraquezas, e não só com as próprias armas, mas com a graça de Deus, também combater as estruturas de pecado deste mundo que às vezes nos influencia. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, toda essa imagem de luta, não contra a carne, ou seja, não somente contra as fraquezas, mas contra principados, potestades, né, fortalezas, significa lutar contra as estruturas de pecado. O combate espiritual não é, portanto, contra entidades sobrenaturais, mas contra o pecado e as tentações. Então, com relação a isso, né, é preciso ter presente 1 Coríntios 10, 13, isso, né, quando se pensa nessa luta espiritual como uma luta, né, meio fantasiosa contra entidades que vêm, que nos circundam e coisas desse tipo, e às vezes se gera um medo, né, do demônio que vem e tudo mais. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, as tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirás que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Então veja, Paulo diz, as tentações que vos acometem têm medida humana. Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Ponto. Ponto. Então vê-se que, segundo a Escritura, não há uma doutrina que especifique qualquer tentação como sendo de um tentador externo. Usa-se uma linguagem simbólica, né? Obras do maligno, potestades, autoridades, principados, todas essas imagens para expressar, sim, por um lado, um caráter misterioso da tentação e do pecado, e como também o seu perigo. Por mais que a tentação nasça do coração humano, nós não sabemos como ela nasce. E aí é fato, ela pode vir de um tentador, ela pode vir do mundo, ela pode vir dessas estruturas de pecado, mas a gente não tem um conhecimento pleno disso. Então existe um mistério que Paulo fala, né? O mistério da iniquidade. Por isso a Escritura usa esses termos, né? Obras do maligno, né? O mundo jaz sobre o maligno, potestades, principados. São linguagens para expressar esse caráter misterioso da tentação e do pecado contra o qual lutamos, mas não para se referir a entidades sobrenaturais que estão nos circundando, né, que estão em volta de nós, e imaginar uma luta espiritual de modo fantasioso, nada disso. Né?
Em último caso, o pecado é sempre do ser humano, ou de medida humana. A doutrina da igreja afirma muito claramente que não se pode culpar o demônio pelo pecado humano. O demônio não pode agir no lugar do ser humano. Então isso é doutrina da igreja. O demônio não pode forçar o ser humano a cometer nenhum pecado. O demônio pode tão somente tentar. E mesmo uma tentação que vem do demônio, ela vem na medida humana e não acima das nossas forças. Certo? Então, é importante ter isso presente. Diante dessas imagens, né, obras do maligno, ciladas do diabo, potestades, principados, a gente não imagina isso fantasiosamente e isso cria um medo e isso, aquilo. Não. Né? A tentação, segundo a doutrina clássica da igreja, ela pode ter como origem o eu, a própria concupiscência, a carne e o sangue, o mundo, então pecado que vem de fora da parte do mundo. E aqui o mundo são as estruturas de poder, de pecado, as influências do mundo, que na linguagem bíblica é obras do maligno, principados, poderes, potestades. Né? Então a tentação pode vir daí, como pode vir do demônio, né? De uma entidade que chamamos demônio. E aí uma pergunta, é possível distinguir de onde vem uma tentação? Se a tentação vem do eu, do mundo ou do demônio? De modo claro e absoluto, não. Não tem como discernir isso. A igreja não tem nenhuma doutrina sobre isso. E aí é importante, né? Até um texto clássico chamado A Imitação de Cristo diz: é difícil decidir com certeza se é um bom ou um mau espírito que nos induz a fazer isto ou aquilo, ou mesmo saber se não é nosso próprio espírito que nos move. Ou seja, não tem como distinguir se uma tentação vem do próprio eu, vem do demônio, ou vem... É difícil saber. Né? Diria que é absolutamente irrelevante querer saber de onde vem uma determinada tentação. A gente não tem que ficar especulando, nossa, será que essa tentação veio do demônio? Será que essa tentação veio daqui, dali? Não. O que é importante é a gente se conhecer para perceber os nossos limites, as nossas fragilidades. E isso vai ajudar no combate contra as nossas tentações para não cair no pecado. O importante aqui é não cair no pecado. O ensino de Jesus é: não nos deixeis cair em tentação. Jesus não pede para não termos tentação. Vamos ter tentação. Venha ela do mundo, do eu, do demônio. Vamos ter tentação. Né? Não importa de onde ela venha, o importante é não cair no pecado. O nosso medo, portanto, aqui não é o medo do demônio que tenta isso, aquilo, mas é o medo em não cair no pecado e se afastar de Deus, se afastar do amor. O nosso medo não deve ser medo de Deus, ou medo do demônio, ou medo... é o medo de nos afastarmos do amor, o medo de não amar. Né? Paulo VI vai dizer: tudo aquilo que nos defende do pecado nos protege por isso mesmo contra o inimigo invisível. A luta contra o demônio é luta contra o pecado, independentemente de onde vem a tentação. Né? Então, lutar contra o demônio é lutar contra o pecado. Não devemos ficar imaginando coisas fantasiosas, né? Mas a luta contra o pecado, o não cair em tentação. Por isso, diante de textos tais como, né, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E diante desse texto, né, o diabo anda ao redor como um leão a rugir. Já vi em pregações, né? Viu, irmãos, o demônio está ao nosso redor, ele está nos rondando, né? O demônio está sempre, né, em volta de nós, querendo nos devorar. São imagens meio fantasiosas. Não podemos imaginar entidades espirituais nos rondando e querendo devorar. O que seria isso, né? Devorar é uma metáfora. Né? Interpretado literalmente esse texto, ele gera uma fantasia, né? Faz a gente imaginar aqui entidades circulando entre nós, né? E não é nada disso. O que nos ronda é a tentação. É a tentação que nos ronda. O diabo, o inimigo de vocês, anda como um leão a rugir. É a própria tentação, né, que nos ronda. E segundo o texto de 1 Pedro, né,
é devido a sofrimentos que a comunidade passa, os sofrimentos que geram a tentação. Então veja, Pedro diz, né? Resistam, permanecendo firme na fé. Então como resistir ao diabo? Permanecendo firme na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando os mesmos sofrimentos. Então veja, provavelmente as tentações que estão sofrendo a quem Pedro está escrevendo, elas vêm por causa de sofrimentos. Diante dos sofrimentos, a tentação em se afastar, em cair no pecado, em deixar entrar outras coisas, né? Pedro está dizendo, olha, outros irmãos passam também os mesmos sofrimentos e eles se mantêm firmes, então vocês também mantenham-se firmes. Então veja, aqui não se trata de entidades que estão à volta, são sofrimentos que às vezes faz com que entrem a tentação. Então é preciso vigiar, orar e permanecer firme na fé, né? Então é importante, né, entender bem os textos da Escritura para não ficar imaginando coisas fantasiosas, né? Bem, então quando se fala de nossa luta contra principados, potestades, contra o maligno e contra o diabo que está ao nosso redor, devemos entender tudo isso como uma luta contra a tentação e o pecado, sem fantasia. Dessa forma, o não dar lugar ao diabo, de Efésios 4, 27, ele vai dizer, né? Não dê lugar ao diabo, não se refere a dar lugar a uma entidade, mas dar lugar ao pecado. E assim se entende de todo o capítulo 4 da carta aos Efésios. E vamos ler todo o trecho de Efésios. Diz Paulo, como prisioneiro no Senhor rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando-vos uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, né? E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então veja, ele fala até aqui de todo o esforço humano, de viver a fé, a vocação, né, de se manter em Cristo pela graça que nos foi dada. E esse Cristo, né, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E lá no versículo 14 continua, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então Paulo está falando, não podemos ser como crianças, devemos amadurecer na fé, não devemos nos deixar levar de um lado para o outro por meio de doutrinas e esperteza de homens que induzem ao erro. Então vê que aqui ele está falando de tentações, né, que vêm de doutrinas, né, de esperteza de homens que induzem ao erro, né? Então, antes devemos seguir a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é a cabeça, né, o próprio Cristo. E ele continua assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Então veja, eles estão no pecado pela futilidade dos próprios pensamentos, por ter obscurecido o entendimento e o coração endurecido. Então veja, aqui não se trata do fato de que eles estão no pecado por causa do diabo, do demônio, nada disso. Paulo está falando de coisas bem humanas. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então, afastar o velho homem, que se deixa corromper por desejos enganosos, né, e renovar o modo de pensar, né, como um novo homem, né? Então, revestir-se de Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte,
Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que não tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com quais vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-os como Deus perdoou vocês em Cristo. Então veja, todo o capítulo 4, Paulo vai dando um monte de exortação, falando do pecado que nasce do desejo, do obscurecimento, né, da mente, do endurecimento do coração, né, e tudo mais. E aí ele diz, né, diante da ira, não peque, e que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, então não deixais o seu coração ficar cheio de ressentimento. E aí ele diz, né, uma única vez, não dê lugar ao diabo. E às vezes, diante disso, tem gente que interpreta, né, dá lugar ao diabo como uma entidade que pode vir em mim, que pode entrar em mim, ou que pode me tentar. Veja, em nenhum momento Paulo fala de tentação que vem de uma entidade de fora. Mas está falando, né, de coisas bem humanas, da tentação que nasce do próprio coração humano e do lutar contra isso, não como lutar contra uma entidade, mas, né, não furtar, trabalhar, fazer algo de útil, não dizer palavra torpe, né, não entristecer o espírito, não ficar cheio de amargura, indignação, ira, mas ser bondoso. Então, o que significa não dar lugar ao diabo? Significa não dar lugar ao que nos divide. Não dar lugar ao pecado, não dar lugar à tentação, cultivar coisas boas. Como não dar lugar ao diabo? Né? Fazendo coisas boas. Simples assim. Então, não podemos imaginar o não dar lugar ao diabo, né, com uma entidade, não dar lugar a uma entidade vir, isso e aquilo. Isso tudo seria interpretar o texto fantasiosamente. Né? Então, é importante ter isso presente, assim como conclusão. O que podemos dizer? Não sabemos o modo como o diabo tenta, e nem importa saber. Não importa. Como também não importa saber se uma tentação vem do eu, do mundo ou do diabo. Não importa. O que importa é conhecermos as nossas tendências, as nossas fragilidades e limitações, para sabermos lidar com elas e as possíveis tentações que vêm. Né? A tentação não é maior do que podemos enfrentar com a graça de Deus. Por isso, não é preciso ter medo de tentação do demônio, como se fosse diferente de qualquer outra tentação. Não é. Todas as tentações, venham de onde vier, têm medida humana, segundo diz Paulo, e elas vêm de modo em que, não acima da força com a qual a gente pode lutar contra elas, com a graça de Deus. O medo que devemos ter, portanto, não é do demônio que nos ronda, imaginado fantasiosamente, né? E que pode nos tentar com uma tentação mais forte do que nós? Não pode. O medo que devemos ter é o medo de cair no pecado, de se afastar do amor, de modo muito sóbrio. A luta contra o diabo que tenta se manifesta como luta contra a tentação e o pecado. Portanto, a batalha espiritual não é uma batalha sobrenatural ou fantasiosa, né? Nada disso, contra entidades que estão nos rondando. Isso é imaginar os textos de modo fantasioso. O combate espiritual, a luta contra o diabo, contra potestades, tudo mais, é uma luta contra a tentação e o pecado, sem fantasias. Essa luta se faz com a oração, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com a prática do bem, com sobriedade, sem paranoia com demônios que estariam nos rondando e coisas desse tipo, nada disso. Né? De modo muito sóbrio. Né? Isso que nós aprendemos da Escritura, né? Mesmo quando ela usa essas imagens, de novo, né? O diabo, as ciladas do diabo, o lutar não contra a carne e o sangue, mas contra potestades e tudo mais, para falar da dimensão do mistério, sim, que existe com relação à tentação que nos vem, o mistério da iniquidade, né? Para nos alertar contra eles, né? Para que possamos então vigiar e orar, mas com sobriedade, sem imaginar isso de modo fantasioso e buscando, né, combater este combate, né, com as armas que nos são dadas, né, que é a oração, a palavra de Deus, né, a Eucaristia, a comunhão com o Senhor, a prática da caridade, a vida cristã na sua normalidade. Né, de novo, sem paranoia, sem fantasias. Bem,
Assim falamos da ação ordinária do demônio, que seria a tentação, né? Tentando desmistificar algumas coisas, né? Que às vezes vem de interpretação de alguns textos de modo um pouco fantasioso, mas falando sim, né, da seriedade da luta contra a tentação e o pecado. E é isso que os textos querem nos alertar, usando estas imagens, a seriedade desta luta, mas com muita sobriedade, né, a partir, né, das armas que nos são dadas conforme dissemos. Nos próximos vídeos vamos tratar do que seria a ação extraordinária do demônio no mundo, né? E vamos falar da obsessão, a vexação, a infestação e voltar a falar da possessão. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando no curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.